Bom dia, gente. Eu sou Wesley Corrêa da Silva e eu fui convidado pela Prof. Carol para eu gravar um pouquinho aqui, conversar com vocês um pouco de como foi o meu ciclo acadêmico e como que é a minha rotina de trabalho hoje em dia. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Prof. Carol pelo convite, dizer que eu tenho uma admiração muito grande por ela. Então, eu sou formado em Engenharia de Alimentos, formei em Engenharia de Alimentos na UFGD no ano de 2018. Eu sou da 8ª turma de Engenharia de Alimentos. Entrei no ano de 2014, terminei no ano de 2018. Formei no período de 5 anos. Atualmente eu sou funcionário público municipal. Eu trabalho como técnico de laboratório no município de Itaquiraí, aqui no estado do Mato Grosso do Sul mesmo. Mas eu não trabalho na área de Engenharia de Alimentos. Eu trabalho na área da saúde. E foi exatamente por isso que a Prof. Carol me chamou, para eu contar um pouco de como é trabalhar fora da engenharia de alimentos e quais as vantagens de ser funcionário público. Gente, eu vou contar um pouco para vocês como que foi o meu ciclo acadêmico, como que foi esse período de 5 anos. Primeiro eu vou começar contando que eu peguei bastante DP. Não peguei pouca DP, eu peguei 8 DPs no total. E peguei bastante, mas eu ainda consegui formar no período certo, no período de 5 anos. Dentro desses 5 anos, então, também eu participei de algumas monitorias e de 2 iniciações científicas, inclusive com a Prof. Carol. Então, a UFGD, ela proporciona essas coisas muito legais que a gente pode fazer e que conta muito no currículo também pra gente. Dentro das monitorias, eu participei de 3 monitorias. Eu fui monitor de Fundamentos de Engenharia com o professor Leandro, Operações Unitárias 2 e Operações Unitárias 3, essas duas com a Prof. Sueli. Dentro da iniciação científica, eu fiz 2 iniciações científicas, fui bolsista da iniciação científica junto com a Prof. Carol e a partir dele eu desenvolvi meu TCC. Então, como eu vinha já trabalhando, desenvolvendo esse trabalho dentro da iniciação científica, quando eu cheguei no TCC eu já estava com quase tudo pronto, então eu não tive muita preocupação. Então, como eu já vinha desenvolvendo a minha iniciação científica com a Prof. Carol, eu não tinha muita preocupação de correr atrás de tema, de correr atrás de orientador, porque eu sempre tive a Carol do meu lado, sempre trabalhei com ela. Bom, gente, logo que eu terminei o meu ciclo acadêmico, que eu me formei em Engenharia de Alimentos, no ano de 2018, no ano seguinte, no ano de 2019, eu tive 2 oportunidades dentro da indústria de Engenharia de Alimentos. A primeira foi na BRF, na fábrica de rações, em Dourados, e eu trabalhei como técnico de laboratório 1, dentro do laboratório físico-químico da fábrica de ração da BRF de Dourados. Existe o laboratório de microbiologia também, mas eu trabalhava dentro do laboratório de físico-químico. A fábrica era de ração, mas a gente também atendia o abatedouro, então alguma demanda que o abatedouro precisava, a gente atendia. O laboratório físico-químico, tanto o físico-químico como o microbiológico da BRF, eles eram acreditados pela ISO 17025. Essa ISO 17025 comprova que o laboratório executa suas atividades com precisão e com resultados de alta qualidade. Dentro da BRF, eu fiquei um período curto, eu fiquei um período de 8 meses, porque logo depois surgiu uma oportunidade com um cargo melhor dentro da JBS, como dentro do laboratório mesmo, o laboratório físico-químico. Continuava no laboratório físico-químico, na área de laboratório físico-químico. E era um cargo melhor, o salário era melhor, então eu resolvi trocar e eu ir para a concorrente, que era a JBS. Dentro da JBS, assim como dentro da BRF, eu era responsável por algumas análises. Na JBS, como a indústria é muito grande, era de industrializados, de suíno, então a demanda era muito maior do que na BRF, que eu atendia só a ração e um pouco da demanda de carnes do abatedouro. Já na JBS, como eles produziam muito diariamente, então saía muita coisa diariamente, e por serem industrializados, que existe uma quantidade enorme de industrializados hoje em dia, ainda mais de suínos, então a gente trabalhava mais, tinha uma demanda maior. Então, dentro da JBS, eu fiquei um período menor ainda do que na BRF, eu fiquei um período de 4 meses, que foi logo quando eu fui convocado para eu assumir o cargo de técnico de laboratório no município de Itaquiraí. Então, eu assumindo
o cargo de funcionário público no município de Itaquiraí, eu vou contar um pouco para vocês quais são as vantagens de ser funcionário público. Primeiro, a estabilidade. Nenhuma empresa garante estabilidade, nenhuma empresa privada garante estabilidade para a gente eterna. Então, o concurso público ele tem essa questão que eu acho que é o mais importante, que é a estabilidade, que você não corre o risco de qualquer crise você ser mandado embora, qualquer coisa que abala a empresa você pode ser mandado embora. Aqui não, aqui você tem uma estabilidade. Gente, outra coisa muito legal que é ser funcionário público é a questão de horário de serviço. Tanto na BRF quanto na JBS, eu trabalhava 40 horas semanais. Então, eu rodava todo dia, 8 horas por dia. Eu trabalhava das 7 às 5, tanto na BRF quanto na JBS. Aqui no meu cargo, claro que de funcionário público para funcionário público varia muito. Mas o meu cargo como técnico de laboratório aqui, eu trabalho apenas 30 horas semanais, então eu trabalho 6 horas por dia. Eu, hoje, no laboratório municipal, entro às 6 e saio a meio-dia. Então, gente, não tem coisa melhor do que ter estabilidade dentro do serviço, ter um salário bom, não precisar de experiência anterior, não precisar ter trabalhado na área antes e ainda trabalhar um período razoavelmente bem. A gente não precisa trabalhar o dia inteiro. Gente, o quadro de funcionários do laboratório é dividido da seguinte forma. Existe a técnica de enfermagem, que ela é responsável pela coleta de todos os exames laboratoriais, o técnico de laboratório, que sou eu, que é responsável pela manipulação de reagentes e a execução das análises clínicas, e o bioquímico, que ele lê algumas análises bioquímicas mais complexas e responsável por assinar os laudos dos exames. Dentro do laboratório, os exames são divididos das seguintes formas. Existem os exames bioquímicos, que são ácido úrico, colesterol, triglicerídeos, ureia, creatinina e a glicose. Esses são os bioquímicos que é realizado num equipamento só. Esse equipamento é o Cobas, ele é automático. Então, a partir do momento que ocorreu a coleta e que a amostra foi encaminhada para dentro do laboratório, eu vou centrifugar essas amostras para ocorrer a separação e para eu obter o soro livre, que é a partir do soro livre que o equipamento vai utilizar para ele determinar todas essas análises bioquímicas que eu citei anteriormente. Dentro dos exames hematológicos, aqui a gente vai rodar apenas o hemograma completo. Então, existe um equipamento hematológico, as amostras coletadas dentro da sala de coleta pela técnica de enfermagem, encaminhada também dentro do laboratório, e aí essas são homogeneizadas, essas não ocorre separação, que nem as bioquímicas, que ocorreu separação através da centrífuga. Essas são homogeneizadas no período de 5 minutos. Logo após a homogeneização, a gente roda ela dentro do equipamento, esse equipamento também é automático, vai liberar todos os dados que a gente precisa para a gente determinar o hemograma completo desse paciente. Gente, então além dos exames bioquímicos e os exames hematológicos que eu citei anteriormente, o laboratório também realiza os exames que precisa a realização de coloração. Então, por exemplo, o exame de secreção, após a coleta da técnica de enfermagem, ela vai deixar preparada a lâmina e vai para dentro do laboratório para eu fazer a coloração de GRAM. Essa coloração de GRAM, ainda eu aprendi dentro da faculdade de engenharia de alimentos, então ela deixa preparada a lâmina, eu vou lá para dentro e vou fazer essa coloração de GRAM para futura leitura no microscópio. Outras dois exames que precisam de coloração, mas não é coloração de GRAM, essa é uma outra coloração, que é a coloração de ZIL, os exames de escarro, que normalmente é para TB, que é para tuberculose, e os exames de Hanseníase. Esses dois, a gente faz a coloração de ZIL. Então, gente, essa é a minha rotina normalmente. Existem alguns dias que a gente não fica dentro do laboratório, que a gente precisa fazer coleta fora do laboratório, porque o município ele tem muitos sítios. Então, nesses sítios existem alguns pontos que são os postos de saúde deles, que a gente precisa ir para a gente fazer a coleta. Então, na quinta-feira, por exemplo, a gente vai em 2 sítios. Então, eu vou junto com a técnica de enfermagem para auxiliar ela na coleta, para a gente fazer algumas coletas dentro desses sítios e, posteriormente, a gente realizar esses exames clínicos.
Então, gente, se eu puder dar uma dica para vocês, é qual? Participem dos programas que que a Engenharia de Alimentos nos proporciona. Monitoria, iniciação científica, existe o PET, existe a empresa Júnior, que é o Egipta. Isso conta muito, ajuda a gente a crescer como pessoa e conta muito no currículo da gente, os projetinhos que a gente vai desenvolvendo dentro da faculdade. Porque a gente sai da faculdade, a gente não tem experiência profissional, a gente tem experiência do que a gente fez dentro da nossa graduação. Então, isso é super válido. Uma outra dica, gente, que eu acho super válida a gente estar indo atrás para a gente conhecer melhor, para a gente ver como que funciona, é os concursos públicos. Existem muitos concursos públicos que abrem no decorrer do ano no país. Tanto concurso municipal, quanto concurso estadual e concurso federal. Então pesquisem, vão atrás. Vocês viram o quanto de vantagens que tem dentro do funcionário público. E é isso, gente. Obrigadão. Gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Contei um pouco sobre sobre o meu ciclo acadêmico, como que foi esse período, um pouco da minha passagem curta dentro da indústria de alimentos e um pouco da minha rotina hoje em dia como funcionário público. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode passar para a Carol, que a Carol passa para mim e aí eu respondo para ela. E é isso. Sejam bem-vindos. Muito obrigado e até mais.